Aquífero, rios subterrâneos. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Logo, logo a gente se vê. Tá acabando logo essa pandemia, mas por enquanto a nossa aula continua à distância. O tema que eu trago hoje para vocês é aquíferos subterrâneos. Será isso, professor? Aquíferos subterrâneos? São rios subterrâneos. Rios que ficam debaixo da terra. Não sabia disso não. É verdade? E a gente vai aprender agora. Vamos lá? Olha lá. Esse aqui é o nosso amigo planeta. O planeta, ele é formado, lembra? Água, terra e nuvens e vegetações. A grande maioria da água que temos no planeta é uma água salgada. Combinado? Outro restante de água é água doce. Então, água salgada, água doce. Vamos lá? Continuando? Olha lá. A água doce, nós encontramos elas nos rios superficiais. Nós encontramos a água doce nas geleiras. Isso, no Polo Norte, no Polo Sul. E as águas subterrâneas nós encontramos debaixo da terra. Então a água doce nós encontramos nos rios, nós encontramos nas geleiras e nos rios subterrâneos. Isso, rios que ficam debaixo da terra. Então a água doce, não esqueçam, rios, geleiras e nas cavernas debaixo da terra. Vamos lá? Olha lá. Os rios subterrâneos existem. Sim. Rancharia. Nós somos abastecidos pelo rio subterrâneo. Sim, são cavernas que ficam debaixo da terra. Lá tem riozinhos que a gente nem imagina, tá? Olha lá. Os rios subterrâneos, eles ficam embaixo de terras, de pedras, e lá no finalzinho tem um rio subterrâneo. Ou seja, muita água que abastece algumas cidades vem debaixo da terra, principalmente rancharia. E eu vou mostrar para vocês. Agora, tio, como que a água entra lá debaixo? Me responde. As nuvens, as chuvas, elas chovem, precipitam as gotas que caem. Um pouco cai no rio, um pouco cai nas plantinhas e o outro restante cai na terra que vai abastecer os rios subterrâneos. Lembra da aula do ciclo da água? Vocês lembram? Então, o sol esquenta a água, ela vai subindo, vai se transformando em nuvem. Quando está carregada, ela chove. Quando chove, essa chuva abastece rios, abastece as terrinhas e vegetações e abastece os rios subterrâneos. Então, quem abastece os rios subterrâneos são as nuvens, as chuvas. Entenderam? Vamos lá? Olha lá, tio, mas como que eu faço para encontrar esse rio subterrâneo? Esse rio subterrâneo, você precisa de uma broca. Um equipamento que perfura o solo bem fundo. Na hora que ele perfurar o solo bem fundo, ele vai encontrar os rios subterrâneos. Mas precisa estudar bastante e ver aonde que tem esses rios. Não é qualquer lugar que tem rio subterrâneo. Então, para achar o rio subterrâneo, precisamos de uma broca muito forte e profunda que vai furar até lá embaixo. Na hora que chegar perto do rio, a água sobe. Então nós encontramos os rios subterrâneos através do estudo e com essas super brocas para perfurar a terra, porque ela perfura a terra, pedras, até chegar no rio subterrâneo. Olha lá, o Brasil, aqui é o mapa do Brasil. O mapa do Brasil, o Brasil é localizado numa região que tem bastante água. A localização nossa, entende-se que nós temos o maior rio subterrâneo do mundo. Ou seja, temos o maior rio de água doce, fica no Brasil. Ele passa por alguns países, mas a grande maioria de água doce fica no Brasil. Então nós temos bastante água
debaixo da terra. O Brasil, ó, tem bastante água, mas sempre temos o problema. A gente vai descobrir o que está acontecendo com esses rios subterrâneos. Olha lá, alguém conhece? Que foto que é essa? Matriz, Cristo, nós estamos em rancharia, tio Adriano, eu conheço. Isso, nós estamos em rancharia. Por que o senhor mostrou essas fotos? Porque eu quis dizer que rancharia aqui, localizada no estado de São Paulo, é abastecida por um rio subterrâneo chamado de Aquífero Bauru. Isso, lembra um lanche. Então a água que passa debaixo de rancharia, que abastece rancharia, chama-se Aquífero Bauru. Não esqueçam mais, hein? Lá no final vai ter uma atividade, vou perguntar sobre isso. Então, qual é o nome do rio que passa debaixo de rancharia, que abastece rancharia? Aquífero Bauru. Vamos lá? Olha lá, o Aquífero Bauru, ele fornece água para a gente beber, para a gente escovar os dentes, para a gente lavar a louça, para a gente aguar as plantas. Então esse rio subterrâneo que tem em rancharia, ele fornece todo tipo de água, toda a água para a gente fazer todas as coisas que a gente precisa fazer. Então, o Aquífero Bauru abastece rancharia. Ah lá, mas tio, como funciona? Eu perfurei, a água chega em casa? Não, presta atenção. Você vai perfurar a terra, onde vai estar o riozinho subterrâneo. Depois, através de canos, ele vai ficar numa caixa d'água. Nessa caixa d'água, a água fica dormindo. Dormindo, 2 dias dormindo. Ela recebe alguns remedinhos, para limpar a água. Depois que ela recebeu os remedinhos, ela chega na sua casa. Então, a água que abastece a rancharia, ela dorme alguns dias na caixa d'água. Nós temos uma caixa d'água grande aqui em rancharia. Então ela fica dormindo 2 dias. Depois que ela recebe uns remedinhos para acabar com os bichinhos, para ela ficar limpinha e boa para a gente beber, ela chega até a sua casa. Então é assim que funciona. Não é furar o poço e já vir a água. Não. Ela vai ser o quê? Tratada e limpada, tá? Ah lá. Só que tem um problema. O Brasil tem bastante água subterrânea, nós em rancharia somos abastecidos por água subterrânea, mas nós estamos poluindo esses rios subterrâneos. O que seria a nossa salvação, estamos acabando. Ah lá, o primeiro grande problema de poluição dos aquíferos são os lixos. Os lixão que ficam amontoados, ele solta aquela água fedida. Aquela água fedida nós chamamos de chorume. Isso, o chorume é aquela água fedida, escura, ele penetra na terra e entra em contato com os rios subterrâneos, contamina o rio subterrâneo. Olha lá, o aterro, antigamente colocava o lixo debaixo da terra e esquecia o lixo, mas tinha que proteger o solo, não protegia o solo, então esse lixo soltava o chorume, aquela água fedida, entenderam? Então mais um jeito de poluir os aquíferos. Os aquíferos, eu falei para vocês, eles têm bastante água, então rancharia abastecida pelo aquífero chamado Bauru. O Brasil tem o maior aquífero do mundo chamado Guarani, mas nós estamos poluindo os aquíferos. O que seria a nossa salvação? Se acabasse a água, nós temos águas debaixo da terra. Nós estamos poluindo esses rios subterrâneos. O primeiro jeito de poluir um rio é esse aqui. Os lixões. Antigamente, todo lixo era colocado num terreno e aí deixava lá. Só que o lixo colocado no terreno, ele soltava cheiros fedidos, atraíam bichos e ele soltava uma água fedida. Essa água fedida, água escura, é chamada de chorume. Isso, o chorume penetrava na terra e entrava até no riozinho, contaminando o aquífero. Então o primeiro jeito de poluir o rio subterrâneo é os lixões. O segundo jeito de poluir os rios subterrâneos é o lixo que é jogado debaixo da terra enterrado. Ô tio, mas o senhor ensinou que pode enterrar? Pode enterrar, desde que esteja uma proteção do solo. Aqui não tem proteção nenhuma. O caminhão jogava o lixo, tampava com a terra. Com isso,
soltava aquela água fedida, o chorume. O chorume entrava em contato com os rios subterrâneos. Esse é o segundo jeito de poluir rios subterrâneos. O terceiro jeito de poluir os rios subterrâneos é quando a gente coloca veneno. Isso, coloca veneno nas plantinhas para matar alguns bichinhos. A grande quantidade do veneno, quando vem a chuva, leva eles. E quando leva eles para debaixo da terra. Debaixo da terra pode ser que tenha um rio subterrâneo. Se tiver um rio subterrâneo, nós estamos contaminando esse rio também. Outro jeito de poluir os rios subterrâneos são as cidades. Nas cidades não tem mais árvores, não tem terrinha. Então quando chove, a água da chuva, ela fica empoçada e ela não abastece os rios subterrâneos. Então os rios subterrâneos não tem mais água, vão ficando secos. Na cidade só tem concreto, só tem estradas, não tem mais lugar para plantar, não tem áreas verdes. Por isso, quando chove na cidade, vai que uma cidade tem um rio subterrâneo. Esse rio subterrâneo não é abastecido. Então os rios subterrâneos estão morrendo por causa das cidades, que concretam tudo e não deixam espaço para as áreas verdes. Olha lá, essa plantinha aqui é conhecida na região. O nome dela é cana-de-açúcar. Isso, na nossa região tem bastante disso, bastante cana. Para a cana crescer, eles irrigam, jogam bastante água com alguns produtinhos que fossem uma vitamina para crescer mais rápido. Mas eles jogam muito produto. Esse produto em excesso cai na terra e contamina os rios subterrâneos. Então um produto jogado em grande quantidade, uma hora vai contaminar os rios subterrâneos. Esse é um jeito também de contaminar os rios. Outro jeito de contaminar os rios são poços. Pessoas que moram no sítio, em fazendas, às vezes não tem água, perfura o solo para encontrar água, mas começa a perfurar de qualquer jeito, sem ter uma pessoa estudada ou habilitada. Então começar a furar qualquer poço pode poluir os rios subterrâneos também. Ah lá, quem mora no sítio antigamente, não sei se mudou, mas alguns sítios ainda utilizam banheiro seco. Ou seja, faz o cocô e o xixi, não tem descarga, que água que leva embora o cocô e o xixi. Ele fica lá. Se por acaso passa um rio subterrâneo embaixo do seu banheiro seco, pode contaminar os rios subterrâneos também. Então você não vai querer tomar uma água com xixi e cocô. Você vai querer? Não, não vai querer. Então esse banheiro tem que ser feito em outro lugar. Outro problema sério também. Na sua casa, o xixi e o cocô ele é levado por canos para ser tratado essa água, porque não pode jogar no rio de novo. Então, quando você faz o xixi e o cocô perto da descarga, ele vai por canos. Se esse cano estiver estourado, vazando, o xixi e o cocô pode estar contaminando os rios subterrâneos. Então, é um outro jeito de poluir os rios subterrâneos. Olha lá, se a gente poluir o rio subterrâneo, vai demorar muito para despoluir ele. Então a gente não pode poluir. Porque se polui, demora anos e anos para tirar a poluição daquele rio. Além disso, custa muito caro para despoluir esse rio. Então a gente não deve poluir. Porque se poluir, nós já era. Olha lá, os rios subterrâneos, quem abastece ele é os rios, né? Os rios subterrâneos abastecem os rios superficiais. Então quando chove, a chuva abastece o rio, mas lentamente a aguinha debaixo da terra vai caindo no rio também. Então por isso que o rio nunca vai secar, porque os rios subterrâneos ajudam os rios superficiais. Por isso que os aquíferos são importantes. Os rios subterrâneos são reservas estratégicas. Se nós tivermos bastante água doce, não vamos ter falta de água. Mas o problema é, nós estamos poluindo os rios subterrâneos. Por isso que nós temos que pensar, se nós poluirmos o rio subterrâneo, não vai ter água para a gente beber. E outras coisas mais. E sem água, vocês sabem, já era. Então, a partir de hoje, você vai trabalhar com o tio Adriano, observando, cuidando dos rios subterrâneos.
Ah, porque Rancharia é abastecido por um rio subterrâneo. A partir de hoje nós não poluímos mais, né? Nós não acabamos mais com os rios subterrâneos, porque eles são muito importantes em nossas vidas, principalmente para quem mora em Rancharia. Quem achou que nós tomamos água do balneário, errou. Nós tomamos água que fica debaixo da terra e que é abastecido por chuvas. Agora a atividade do tio Adriano, uma charada, tá? Você vai pegar uma folha em branco, tá? Ou vai gravar um vídeo, tirar uma foto pro tio. Eu quero saber o nome do rio subterrâneo que passa aqui em Rancharia, que abastece Rancharia. Escreve pro tio, é o aquífero, ou tira uma foto. Esse rio subterrâneo, ele começa com a letra B. B de bola. Ele tem o nome de um lanche. Será que você sabe? Se você prestou atenção na aula do tio, você vai saber. Estou esperando a sua atividade. Uma folhinha em branco, escreve o nome do aquífero ou grava um vídeo. Tio Adriano, o nome do aquífero é... Entendeu? Combinado? Estou esperando, hein? Obrigado pela aula. Até semana que vem, se Deus quiser. Fui. Tchau. Viva o meio ambiente. Obrigado pela aula. Tchau.